Olá! Então aqui temos a Helena Pegado com essas duas lindezas, não é? E vamos falar sobre os biscoitos saudáveis que ela criou para os lindos animais de coração. Então, a primeira pergunta que eu faço para a Helena é se você sempre foi apaixonada por essas maravilhas. Boa tarde. Sim, eu acho que desde que me lembro sou apaixonada por animais, cães em específico. Se calhar porque a minha experiência foi com cães. Eu comecei, acho que o primeiro cão que eu tive eu deveria ter uns 6, 7 anos. Por isso, desde que me lembro, tenho grande paixão por estes animais. Que bom! E como é que surgiu a ideia dos biscoitinhos deliciosos? Então, a questão dos biscoitos surgiu, antes de mais nada, por necessidade. Eu, quando adotei a Morgan, em 2015, a Morgan tinha uma série de dificuldades em termos de comportamento, no sentido de era uma cadela muito medrosa, muito depressiva e na altura eu tentei procurar tudo aquilo que pudesse ajudar à sua recuperação. E foi nessa altura que me deparei com a importância da alimentação e percebi o que a alimentação processada fazia ao nosso corpo, nomeadamente ao nosso cérebro. E a partir daí então comecei a fazer formação, a procurar veterinários integrativos que tivessem uma abordagem diferente ao nível da alimentação. Eu mudei a alimentação da Morgan logo nessa altura. Depois, quando adotei o Keeper, 2 anos mais tarde, deparei-me com o problema que ele tinha ao nível de questões gastrointestinais. Ele não podia comer nada que fosse de compra. E foi nessa altura que comecei a fazer cursos de formação para aprender a cozinhar biscoitos saudáveis. Que bom! O significado do nome, qual é? Então, Moki. Moki tem a ver exatamente com a Morgan e com o Keeper. É a junção de Morgan e Ki de Keeper. Porque os biscoitos só existem por causa deles, então só faria sentido que o nome tivesse também a ver com eles. Ok. E os seus biscoitos, eles são indicados para outros animais de coração? É assim, os biscoitos foram criados a pensar nos cães, nos meus cães, mas todos os produtos que eu utilizo são aptos para consumo humano e por isso aptos para que outros animais também possam consumir. Eu posso dizer que, apesar de terem sido pensados para dar a cães, há gatos que os comem e que gostam. Que bom! E quais os ingredientes mais desejados por eles? Porque você coloca eles para provar tudo, não é? Sim. Todos os biscoitos que são feitos são provados por eles. Os que eles mais gostam, normalmente, são aqueles que têm mais proteína. Neste caso, os fígados desidratados e os chips de frango. Isto porquê? Porque os fígados de frango não têm absolutamente mais nenhum ingrediente e os chips de frango são frango desidratado com curcuma e sementes de sésamo. Que bom! E essas receitas são criadas por você? A maior parte das receitas são de cursos que eu fui frequentando ao longo dos tempos, sendo que neste momento, e porque agora na altura de Natal eu quis fazer umas coisas específicas de Natal, tenho 2 receitas criadas por mim. Que bom!
Já foram aprovados. Foram aprovados. Eles já Eles já aprovaram e houve 3 elementos externos lá à casa que também os aprovaram. Ok. E se a pessoa fizer uma encomenda hoje, você tem esse produto em estoque? Não, eu não tenho nada em estoque. Porquê? Isto são produtos naturais que não têm qualquer tipo de conservante. O que é que isso significa? Significa que o prazo de validade não é o prazo de validade dos ingredientes, dos produtos que nós temos nos supermercados. Ou seja, eu só executo na altura em que me é feita a encomenda. O que eu tenho em estoque é, para cada encomenda que eu faço sempre um bocadinho a mais que fica lá em casa. Por 2 razões. Primeiro, para que eles também possam comer, e depois para, caso haja algum problema de algum cão, por exemplo, que tenha alguma sensibilidade, eu tenho ali sempre o produto para garantir que não tem, a questão não tem a ver com o produto em si. Ok. E você tem mais alguma ideia brilhante para colocar em prática com os patudos? É assim, não está nada, não existe nada concreto, e eu acho que da mesma forma que isto surgiu pela necessidade, outros projetos poderão surgir também por essa necessidade. Eu posso dizer que na altura em que andei à procura de respostas para a Morgan, conforme eu disse, esbarrei na questão da importância da alimentação. E nessa altura também eu fiz um curso de Reiki dirigido a animais. Em breve vou começar a fazer Reiki a animais por doação, ou seja, as pessoas que levarem os seus animais terão que doar, por exemplo, alimento para ser entregue em instituições, abrigos de animais. Esse é um deles, não quer dizer que ao nível da alimentação depois também não haja coisas que possam vir a ser desenvolvidas. E assim você se sente realizada. Sinto-me bastante realizada, sim. É tão... Apesar da ideia inicial nunca ter sido a comercialização, foi sempre dar uma resposta saudável aos meus cães e no fundo àqueles que estavam à minha volta, que também acabaram por usufruir. Mas sim, é um tempo de pesquisa, de estudo e depois de concretização das coisas que me realiza bastante. Até porque quando eu vejo a Morgan a babar cada vez que eu tenho um biscoito, é para me sentir feliz, não é? Tem alguma mensagem para você deixar para outros tutores? É assim, acima de tudo o que eu gostava de deixar foi aquilo que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Tal como para nós temos cuidados, cada vez mais estamos sensíveis a ler o rótulo daquilo que estamos a comer, é que façam os mesmos para os seus cães, porque afinal há algum médico que diga que a comida processada é melhor para nós? Não é? E como tal, se calhar devíamos começar a ponderar isso também no que diz respeito à alimentação dos nossos animais. Ok, Kipri Morgan, gratidão. E gratidão, Helena, porque muita gente vai ter acesso a essa informação. Gratidão, eu. E vai poder dar mimos para os cãezinhos, não é? Sim, acima de tudo é dar um mimo, não é? Porque isto das guloseimas são recompensas, mas com a consciência de que se está a dar algo que não o vai prejudicar a nível de saúde. Porque foi exatamente na busca da saúde deles que eu acabei por chegar aqui à Moki, aos biscoitos saudáveis para cães. Que dá também para gatos, não é? Eu já provei. Isso. Lá em casa também já se provou. Lá está, todos os ingredientes que são utilizados são aptos para consumo humano. Eu vou comprar peito de frango para nós e compro peito de frango para eles. É o mesmo peito de frango. Os fígados são os mesmos. Ou seja, nós aqui, não, ao contrário de muitos produtos que são comercializados,
não são utilizados subprodutos, são utilizados produtos para consumo humano, única e exclusivamente. Que bom! Então, um abracejo, Um beijo. um beijo. Até logo, Tchau, tchau. meninos. Tchau, tchau.